bem-vindos a mais um podcast. Gente, e hoje tá assim, super especial. A pessoa que tá aqui hoje é a pessoa que mudou a minha vida. E eu sei que ela mudou a vida de muitas pessoas. Então, com vocês, a Ju Vital. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tati, obrigada pelo convite. É sempre um prazer, sabe, contar um pouquinho da minha jornada nesses 2009. Faz a conta aí, Tati, faz a matemática. Faz a matemática. Tem anos aí. Eu saí do Brasil, né, em 2008, pela primeira vez. Não, calma, quem é a Ju Vital? Quem é Antes, calma né? aí, calma. Peraí. Gente, agora ela é mãe, ela não consegue falar dela. Vamos saber quem é a Ju Vital. Eu falei que você mudou a minha vida, mas quem é essa pessoa que mudou a minha vida? Bora lá. Que a minha mãe sabe sobre você. A minha mãe conhece a Ju Vital. Muitas mães sabem sobre mim, muitas mães, realmente. Olha, as mães são fãs e um beijo pra todas as mães, porque as mães são, assim, maravilhosas. Bom, eu sou a Ju Vital, eu tenho 37 anos. Eu sou de Embu das Artes. Você conhece Embu das Artes? Conheço, lindo. Gente, vai pra Embu das Artes, que Embu das Artes é um dos lugares mais lindos do mundo. Eu sou casada com um gringo, um irlandês, e quando ele foi no Embu, ele fala, Julie, é mais bonito que a Tailândia, sabe? Oh. Tipo, ele ama o Embu. Embu das Artes é maravilhoso. E como é que eu tive acesso à língua inglesa, né? O Embu, ele era extremamente badalado, assim, quando eu era criança, que os hotéis de São Paulo recebiam muitos americanos, muitos estrangeiros e passavam ônibus de excursão nos hotéis e ia todo mundo passar o domingo na feira de artesanato. Ela é um lugar de excursões, né? Lugar de excursão. E aí eu me lembro que eu ia tomar um sorvetinho na feira e andando pelas ruas da feirinha, aí eu falo, gente, esse povo tá falando um trem estranho. Eu, criancinha, sabe? Fala, que esse brá, 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 brá? Eu quero falar esse brá, 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 entendeu? Que é isso, né? E aí depois que eu fui descobrir que aquilo era em inglês. Então, foi aí que eu descobri o início né, que existia mais do que um idioma no mundo, né? Mais do que o português. E aí eu sou de Embu, eu vim de uma comunidade super carente, que é um bairro chamado Santa Luzia. Antigamente a gente falava favela, né? Hoje em dia a gente não fala mais, fala comunidade. É uma comunidade super... hoje em dia melhorou muito, a gente tem asfalto, tem esgoto encanado. Na época que eu era criança não tinha. Não era assim. Não era assim. Eu colocava sacolinha no pé, sabe? Pra poder ir pra escola de manhã, porque chovia, virava um barro só. E o asfalto era daqui a alguns quilômetros. Então, pra não chegar na escola toda embarrada, cheia de barro... Ia com a sacolinha até o asfalto. Exatamente. E escorregando e deixando o máximo, sabe? Assim. E na minha época que eu era criança, ainda era um bairro muito violento. Hoje em dia não é mais, mudou bastante, sabe? Mas eu presenciei muita violência, assassinatos, muitos amigos perderam a vida, né? Nessa época. E aí, eu sempre observei tudo aquilo acontecendo e uma ansiedade também, né, e uma ânsia de conhecer o novo, de conhecer o diferente, mas basicamente a Ju Vital é uma menina que veio da periferia, eu perdi a minha mãe aos 12 anos de idade. Nossa, uma fase que a criança... Naquela fase que tá ficando adulta, mocinha, a mãe, assim... Não, no nosso caso foi tudo muito complicado, porque a minha mãe faleceu no dia do aniversário de 18 anos da minha irmã mais velha. Ai. Eu tinha 12 anos e ela também tinha um bebê. Nós tínhamos uma irmã de 1 ano e meio na época. Então, assim, foi pras três, assim, um baque muito grande, sabe? E aí... Com a perda da minha mãe, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu trabalho desde os 11 anos de idade, comecei como babysitter, trabalhando para uma família lá no meu bairro, que hoje são grandes amigos, as crianças estão enormes e tudo mais, me admiram, é um barato, sabe, eles me seguem no Instagram, Ju, maravilhosa, sabe, é o máximo, moram em Floripa hoje em dia. E basicamente essa é a Ju, sabe, é uma menina que veio de origem muito simples, é uma menina que tinha muitos sonhos, uma menina que não teve absolutamente... nada veio de maneira rápida, fácil, prática ou ganhado, absolutamente nada. E batalhou bastante, né, pra conseguir. Por tudo, assim, em todos os sentidos. Eu nunca tive um incentivo nem pra escovar o dente, por exemplo. Sabe, vai escovar o dente, menina, nem isso, sabe? Minha mãe trabalhava fora até antes dela falecer e tudo mais. Então a gente foi criado na casa da avó, que era aquele monte de gente, sabe? Aquele monte de gente morando tudo junto. Então, e eu sempre fui pra escola, mesmo sem ninguém precisar me acordar de manhã, sabe? Pra ir pro colégio. Então eu sempre fui, assim, sabe? Bem observadora, assim, das coisas. Essa é a Juliana, uma pessoa de origem humilde, mas muito observadora, sempre.
E aí, o primeiro passo, assim, tudo foi você fazer intercâmbio. Você falou que queria aprender inglês, você conseguiu aprender inglês lá em Bu. Como é que foi a parte do inglês na sua vida? Primeiro passo, Tati, acho que, assim, primeiro que o meu marido, ele uma vez por mês, pelo menos, ele fala, eu preciso que você escreva um livro. Você escreveu um livro? Não, eu preciso que você escreva pra um contar as livro. histórias, Porque né? até Eu falo, hoje... você tem um livro, eu não tô sabendo? Nós estamos há 10 anos juntos, vai fazer 10 anos agora em março de 2023, e sabe quando a relação tem 10 anos que praticamente você já contou tudo pro seu parceiro, né? Praticamente seu parceiro já sabe de tudo. Cada hora eu chego com uma história nova, ele fala, pelo amor de Deus, Juliana, não vai acabar nunca, é sem fim essas histórias. Ainda tem novidade pra contar? Ainda, depois de 10 anos, você ainda me chega aqui com umas histórias malucas, assim, que é inacreditável, assim, as coisas que você me contam, sabe? Ele fica passado. Já vamos colocar o podcast pro inglês pra ele poder ouvir mais um pouquinho. Minha filha, ele fica passado com as minhas histórias. Desde de sequestrada, desde... Oh, tanta coisa já aconteceu. Sequestrada, Ju? 2 vezes, sabe? Eu sou pobre sequestrada, Tatiana. Isso que é o pior, Tati. E aí, assim, tudo começa, assim, na minha vida com... Porque eu sou de Embu. E até mesmo ir pra Avenida Paulista era um intercâmbio. Entendeu? Ou vamos pra São Paulo. Era assim que a gente falava. Porque a gente, né, do interior, vamos pra São Paulo. Vou viajar. Pra ir pra São Paulo era uma viagem, porque a gente pegava o Itapecerica da Serra, o Clínicas, né, o que saía de Embu, e era mais ou menos 1 hora de viagem, quando tinha trânsito bem mais, até 2 horas de viagem. E isso já era um intercâmbio. Então eu chegava na Avenida Paulista e falava, quero ser executiva num destes prédios um dia, sabe? E aí eu começo a crescer, Tem várias histórias assim, sabe, Tati? Que eu fui meio fora da casinha. Um exemplo. Quando minha mãe faleceu, eu estudava em uma escola, também no Jardim Silvia e tudo mais. E eu cismei que eu não queria mais ir para aquela escola, porque eu não queria ser olhada como a órfã. As coisas que eu tinha, isso com 12 anos de idade. E tinha uma escola modelo na minha cidade, que era a Maria Auxiliadora, que na época era uma escola que só estudavam os filhos dos ricos. É que nem faculdade pública, sabe? Só os ricos Estudavam lá. Estudam na escola pública, que é modelo da cidade. Os pobres, sei lá, sei que nem USP. Eu não passaria na USP. Quem passa na USP é quem fez, né? Objetivo, quem fez, né? Os colégios Rio Branco. Uma escola que é pública, né? E você só entra lá quem tem dinheiro que conseguiu fazer um curso além. Exatamente. E aí, pra você ter noção, eu tinha várias primas até que estudavam nessa escola. E eu falei pro meu pai, eu quero estudar na Maria Auxiliadora, eu preciso mudar de escola, eu não vou mais pra minha escola. Minha mãe faleceu em agosto, aí tinha que terminar o ano. E eu falei, eu não vou mais pra escola. E aí ele olhou pra mim e falou assim, você não vai estudar na Maria Auxiliadora, você vai terminar na sua escola, porque não tem nem vaga na Maria Auxiliadora, você sabe que não existe como vaga pra estudar lá, e para de inventar moda. Falei, tá bom. Pois eu fui até uma Maria Auxiliadora sozinha, com 12 anos de idade. Você foi na escola? Fui na escola. Bati na porta, era uma porta de subir, assim, sabe? E bati e falei, posso falar com a coordenadora? Caramba, Ju. Aí ela falou, eu vou chamar, tá bom. Chama o quê? Eu falei, eu preciso falar com ela. E aí ela veio. E aí eu falei assim pra ela, eu queria te pedir uma... Eu até choro. Queria te pedir uma coisa. A minha mãe morreu e eu não quero mais ir pra minha escola. Eu preciso estudar aqui. Ai. Você consegue uma vaga pra mim? Ela conseguiu uma vaga pra mim. Ela falou assim, pode vir segunda-feira com o seu responsável que você vai estudar aqui. E aí eu cheguei em casa, e aí eu falei, pai, você precisa ir no Maria Auxiliadora, e você precisa ir lá no Jardim Silva, pegar minha transferência, levar pra Maria Auxiliadora e assinar pra eu começar a estudar. Ele falou pra mim, para de mentir, não existe isso. Eu falei, eu tô falando pra você, eu fui lá e eu consegui a minha vaga. Você precisa ir. Ele falou, como assim? Como que você chegou lá? Eu falei, eu fui de ônibus. Como que você não tem dinheiro pra pegar ônibus? Eu falei assim, eu tenho sim. Era longe, era tipo longe, era de ônibus. Eu falei, eu tenho sim, porque às vezes eu guardava algumas moedas que ele me dava e tudo mais. Eu fui de ônibus, pedi minha vaga e voltei pra casa. E aí, Tati, pois ele foi lá na escola, pegou a transferência. Primeiro ele foi na escola de verdade pra saber se tinha realmente acontecido antes de pedir minha transferência e chegava lá na outra escola não ia ter vaga. Mentindo, né? Exato, ele falou, não vai ter vaga pra essa menina. Ele foi lá, ok, ele saiu do trabalho, foi lá. Aí ela falou, não, pode vir, ela vai começar a estudar aqui. E aí, ele foi lá na outra escola, pegou minha transferência e eu mudei de escola. E ter mudado de escola mudou minha vida. Porque eu fui estudando numa escola modelo e uma escola onde tinham realmente os playboys da cidade.
E eu comecei a fazer... E ninguém sabia quem eu era, Tati. Ninguém sabia do meu passado. Ninguém sabia de nada, sabe? Então, gente, como é importante muitas vezes a gente recomeçar. A gente recomeçar do zero, sabe? Até que era algo que te fazia mal, né? Você não queria aquilo. Não queria aquilo, sabe? Como é importante às vezes, sabe? Hoje eu tenho 2 filhos. Se um filho chegar pra mim hoje, ele incisivamente fala, mãe, eu preciso mudar de escola. Não é bullshit, sabe? Escuta às vezes o seu filho, sabe? Vai entender o motivo, vai entender o porquê. Porque tem que ter algum motivo pra isso acontecer. E às vezes, e aí até fazer um intercâmbio, por exemplo, mudar de cidade, mudar de país. Como faz bem pra gente? No meu caso, me fez tão bem mudar de escola. Eu conheci uma galera, Tati, que mudou a história da minha vida. Comecei a sair com uma galera super cool, uma galera mais velha que eu, sabe? Uma galera que faziam várias coisas legais, faziam vários churrascos legais. Conheci grandes amigos, são amigos, assim, até hoje. O Gu, por exemplo, o Gustavo mora em Londres, ele já era mais velho, ele era da área de TI, então ele cuidava da gente, adolescente, ele tinha uma piscina gigante na casa dele, ele fazia vários churrascos pra gente, sabe? E aí, todo mundo tinha carro, fiz melhores amigas, a gente saía muito, elas começaram a tirar carta, e logo a gente já fez... Eu entrei na escola muito cedo, então eu terminei a escola com 16 anos. 16, não tinha nem 17 anos, porque eu entrei onde eu morava, não tinha criança suficiente, então eles botaram a gente tudo criancinha na escola, sabe? No prézinho, na primeira série, então eu terminei a escola, tipo, 1 ano e meio antes do que deveria terminar, porque eu só faço aniversário no final do ano. E aí eu fiz, assim, foi a melhor coisa da minha vida. Eu comecei a entender o que era shopping, o que era isso, o que era aquilo, o que eram coisas boas da vida. Coisa que talvez se estivesse na mesma escola, você não ia, ou iria demorar mais pra você ter esse conhecimento, né? Essa visão. Exatamente. Infelizmente, eu tenho amigas que eram, né, da minha época, do meu bairro e tudo mais, que não descobriram até hoje, né? Não tiveram oportunidade. Então, assim, eu tive essa grande oportunidade realmente, sabe? De conseguir ver e correr atrás disso. E aí foi aí eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi no Quebazar do Jockey Club. Lembra aquele Quebazar do Jockey Club? Que era uma multimarcas que tinha de final de ano. Ah, tá. Você lembra disso? Que todo ano tinha. Eu fui vendedora no Quebazar do Jockey Club já com 16 anos de idade. Caramba. E aí eu ganhei uma super grana, assim, meu primeiro mês, foi tipo 2 meses de bazar, eu ganhei muito dinheiro. Eu falei, gente, eu sei vender, eu gosto de vender. E aí... descobri na vida. Não, com 16 anos. Dali eu já fui trabalhar... aí eu fui trabalhar na José Paulino. Só que, cara, eu morava em Imbu e trabalhava na José Paulino. Nossa, eu pegava o ônibus às 4h40 da manhã. Eu pedi pra morrer muitas vezes. Eu odeio acordar cedo, Tati. É meu pesadelo. Eu não gosto mesmo. Nossa, eu falava, Deus, se for pra viver assim pro resto da vida, me leva, eu não quero. E pra você ter noção, eu dormia trocada. Eu dormia já desse jeito assim, ó. Porque aí eu podia dormir. 10 minutos a mais de sono. Não, era até o último segundo do sono, você entendeu? Pra pegar o primeiro ônibus que saía às 4h40 pra entrar às 8 da manhã. Olha como era longe e muito trânsito, sabe? Então eu trabalhava na José Paulino. Da José Paulino, trabalhei bastante tempo na José Paulino vendendo roupa também. Aí eu fui pro Shopping Iguatemi. Aí foi no Shopping Iguatemi, na Arezzo, que eu comecei a ver a galera comprando uns negócios caros, umas bolsas de 1000zão, assim, logo cedo de manhã. Falei, gente, não, tem dinheiro nesse planeta. A quebrada que sou eu. Eu que não tô sabendo. Da onde tem verba no mundo. Eu também quero participar desse mundo aí. E aí eu fui agora, né, já ali na casa dos 18 anos, eu falei, eu preciso fazer agora faculdade, né? Já tenho dinheiro pra pagar minha própria faculdade, que meu pai não ia pagar minha faculdade. Já sei me virar, já sei me locomover. Então agora vamos estudar. E aí eu me matriculei no comércio exterior, curso de comércio exterior. Não tinha dinheiro suficiente pra pagar. Era uma mensalidade na época que era... A gente tá falando de quantos anos atrás, não vamos nem entrar nesse mérito, mas era tipo 700 euros na época, 700 reais na época, 800 reais, eu não tinha como pagar. Fiz um pouco, aí eu falei, não tenho como finalizar essa faculdade. O que eu vou fazer então? Vou fazer logística, não vou deixar de estudar, alguma coisa eu vou fazer. Uma grande amiga minha nessa época namorava um diretor da Maersk, aquela empresa de containers. Então eu me apaixonei Trabalhei com comércio também. Trabalhou também? Trabalhou? E aí a gente, como eles eram os diretores, todos gringos, né? Então a gente ia muito, essa minha amiga me levava pros hotéis, que eles iam fazer as festas, né? Os jantares. Então tava eu alegre, conheci uma grande amiga trabalhando no shopping, que me ensinou muito. Sou muito grata a ela, que é a Kátima. Hoje é uma grande empreendedora, ela é
a rainha do Brás. A gente, né, dividimos hot dog juntas, porque a gente trabalhava no shopping, e hoje ela é dona de confecção, importadora de muitos containers, é dona de prédios no Brás. Hoje ela desenha, ela corta, ela faz assim, hoje ela é revendedora e distribuidora pro Brasil inteiro. Resumo da ópera, sabe? E Veio visitarente na Irlanda. ela já veio. E no podcast. Pra você ter noção, foi ela que me emprestou o dinheiro da comprovação financeira quando eu vim pra Irlanda. A gente chega lá. E aí, onde que eu tava mesmo, Tati? Parei na... Pera que a gente voltou do shopping. A gente já voltou do shopping. Faculdade. E aí eu fiz tá, gente? Eu não tinha grana pra fazer comércio exterior. Então na Uniban já fechou, já faliu. Tá? Eu lembro. E eu fiz logística, 2 anos de logística, essa é a minha faculdade. Hoje, por exemplo, eu não posso fazer uma pós aqui porque não é considerado. Tecnólogo, de 2 anos. Exato. Porém, meus amores, o meu curso de tecnólogo, eu falo que o intercâmbio... Vou só dar uma adiantada. O que o intercâmbio fez na minha vida? É muita autoestima, sabe? Que a gente conquista, porque esse curso de 2 anos na Unibanco já faliu, não me privou absolutamente de nada e nem de trabalhar nas maiores empresas do mundo. Só um adianto, sabe? Então, é isso que a gente precisa ter, autoestima para poder ir lá e se vender numa entrevista, né? Num momento que você tem... Não, pra quem foi na escola com 12 anos pedir uma vaga que não tinha como ter vaga, quem segura essa mulher, gente? Se ela ouviu não, ela fala, tá bom, então, próximo. Eu vou até o meu sim. E a vida é assim. E aí, né, agora falando como que começou a história do intercâmbio. Então, beleza. Juliana formou lá em logística, precisava sair do shopping, né, pra entrar na área. E aí eu consegui um estágio, né? Gente, como a vida é mais fácil hoje em dia, né? Você consegue estágio pelo celular. Tati, não existia como procurar emprego, porque você ia levar o currículo. Eu lembro que eu ficava andando. Você imprimia esse papelzinho, ia nos lugares entregar, chegava morta. Na portaria dos centros de logísticas, do warehouse, sabe? Não tinha ninguém pra ir pra ti. Gente, nós somos sobreviventes, cara. A gente se virou muito bem. Muito bem. E aí, eu sempre na minha vida é muito networking. Tudo que eu consegui na minha vida foi sempre através de seres humanos. São pessoas, sabe? Por isso que eu sou, assim, eu e as conexões e as pessoas é uma coisa absurda. E aí, eu consegui um estágio, eu ganhava R$600 no estágio, mas eu entrei pra minha área, porque se você sair, né, que nem quem trabalha no banco, sair do banco pra trabalhar em outra área, sair do shopping pra trabalhar em outra área, é super complicado. Eu consegui entrar na minha área, ganhava R$600, então eu saí da área que eu ganhava até um pouco bem, assim, sabe, com as minhas comissões e tudo mais, pra ganhar R$600, tá? Fechado, né? Ai, Tati, eu tinha um vale-refeição de 10 por dia, e um vale-transporte. Ai, meu Deus, não podia comprar absolutamente nada. E eu amava ir no samba. No samba eu tinha que ficar pedindo, né, as amigas comprar minha cerveja, porque eu não tinha nem como comprar uma cerveja no samba, sabe? De domingo. E sempre amei ir no samba. Samba era meu escape, sabe? Era onde eu ia pra relaxar e começar a próxima semana. Amanhã tem, que é o Jogo do Brasil. Amanhã tem. E aí, Tati, eu fui promovida, mas aí, depois de 2 anos nessa empresa, eu ganhava R$1.600, Tati. Aí eu já falei, agora tá melhorando, mas não tá bom não, porque eu sei que existe verba no mundo e eu não tô tendo acesso. Eu sei que tem essa bolsa cara aí, estão comprando rindo, então 10 horas da manhã eu abri a loja, pessoa não ganha ela não ganha 1.600 pra comprar aquela bolsa. Não, eu comprava a bolsa, mas 10 sapatilhas. Eu falei, gente, mas tem verba no mundo, existe verba no mundo. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, me mover agora. Meu sonho era morar na Inglaterra. Mas eu não tinha comprovação financeira pra morar na Inglaterra, pra aplicar pro visto de estudante. E essa minha amiga Kátia falou, então vai pra Irlanda. Eu falei, onde que é a Irlanda? Que negócio que é esse? Que lugar é esse? Onde é que existe Irlanda? É perto da Inglaterra. Ali, é só atravessar o rio, né? Exatamente. Aí eu fui pesquisar. Eu não sei falar pra você como que eu pesquisei, porque eu não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Não sei, acho que eu fui na agência de intercâmbio que tinha, entendeu? E aí eles me explicaram. Basicamente, eu falei, então, tá bom. Fui mandada embora do trabalho, peguei a rescisão de contrato, a FGTS, todo o dinheiro que tinha apertou ainda. O ex-namorado me deu a mala, a Kátia me deu a comprovação financeira e um amigo me deu a passagem. Ainda foi nesse nível. E aí, desembarquei na Irlanda em junho de 2009, no meio da crise financeira. Lembra da bolha que explodiu nos Estados Unidos? Lembro. Por isso que eu falo, né? Tá todo mundo falando muito agora desse momento de crise que está chegando, que serão 2 anos de crise. Sempre tem a crise, né? Só muda. Então, o que a gente faz num tempo de crise, que foi o que eu fiz?
você se aprimora, meu amor, pra você estar pronto pro próximo passo, pra quando a crise passar. Você não estaciona e fica, ai meu Deus, tá em crise. A crise vai passar. Aí depois, quando a crise passa, você é que continua em crise porque você não fez nada no tempo da crise, entendeu? Então, no tempo de crise, a gente corre atrás e se renova, se inova, né? Você se Na renovou. pandemia, Exatamente. sou uma outra pessoa pós-pandemia. Não, a pandemia foi uma crise, né? E agora a gente tá passando por um momento, né, que já tá aqui, porque ele falou, a conta dele veio 500 euros. Já tá totalmente... Alô, produção. Alô, produção. Mas ele tá ali nesse momento passando mal, aquelas contas de luz. Mas, por outro lado, também, você viu a aceleração que tá tendo pra trazer soluções de energias renováveis, entendeu? Então, assim, também a mesma coisa, dificuldades abrem outras portas, né? Sim. Infelizmente, tá acontecendo um absurdo em pleno ano de 2022. Mas, pra quem corre... Mas um exemplo, afunda, né? Mas um exemplo, tá? A gente tá vivendo em 2022 um momento de guerra, né? E aí viu essa importância de não colocar todos os ovos na mesma cestinha, como colocavam todos os, né? Comprando aí energia, petróleo, gás da Rússia. Do mesmo lugar, uma fonte só, né? E, só que agora acelerou, a água bateu no popô e a galera tá correndo atrás pra trazer energia renovável. Então isso vai... Esse movimento que tá acontecendo agora vai antecipar essa inovação aí, posso falar pra vocês, em 20 anos, porque agora não tem mais opção. Tem que trazer essa solução, né? E aí, de novo, né? Dificuldades, períodos difíceis trazem inovação, trazem renovação e a gente tem que estar sempre de olho nisso e também estar se renovando e se inovando. E aí, Tati, eu então desembarquei na Irlanda no meio de uma crise, os pubs todos fechados, os pubs tinham tapume, tá? Dublin, Temple Bar, era cheio de tapume, meu amor. Sério? Sério, não tinha pub, tá tudo fechado. Os irlandeses tinham vazado da Irlanda e todo mundo foi morar na Austrália pra trabalhar, pra ganhar dinheiro nas construções. E aqui na Irlanda, tudo depressivo, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha nada, mas a Brown Thomas continuava lotada, tá? Isso eu falo pra você. E a Grafton continuava lotada. Aí você com a mesma pergunta, como? Exatamente, continuava tudo lotado. E aí, eu, né, paguei o primeiro aluguel, o primeiro depósito, o primeiro mercado, o primeiro isso, comprar brusinha, nananã. Quando bateu 28 dias, o que eu não tinha mais? Dinheiro. 28 dias? 28 dias. Na época eu só precisava de 1.000 euros. Ah, 1.000 euros, tipo... 1.000 euros, Tati. Você gasta, Tati, 1.000 euros. Ai, batendo no microfone. O que é 1.000 euros? 1.000 euros não é nada. Principalmente quando você chega, né, que você vai começar uma vida nova, que é, como meu pai fala, né, vai comprar do grosso. O mercado é do grosso. Tem que comprar o açúcar, o sal, o óleo. Depois o básico do básico. Exato. Aí depois você vai só comprando, né, a mistura, né, vai comprando só os complementos, mas o primeiro é o mais caro sempre. E aí, como de novo, gente, começou boca aberta. Eu imprimi, a Gosha, que é uma polonesa que morava comigo, uma fofa, me deu um super suporte, ela tinha computador. Uma amiga minha fez um currículo impecável na minha área de comércio exterior. E eu também fiz um outro que era pra faxina, né? E aí, eu não tinha nem muito dinheiro pra imprimir, eu fiz um pequenininho que eu cortava em vários pedaços, assim, E detalhe, você tinha inglês? Claro que não, Tatiana. Eu falava, hi, chicken, nice to meet you, that's it. I have 32 years old, and then I am, sabe? Tipo, era nesse nível. E você já foi pra procurar vaga de comércio exterior? Minha filha, eu tinha um currículo de comércio exterior, agora o que Deus tinha preparado pra Vamos mim saber, só. Né? E aí, eu comecei a entregar todos esses embaixo das portas. Eu limpo, passeio com seu cachorro, faço faxina, nanana. Ninguém me chamava, ninguém tinha dinheiro pra nada. Como é que eu ia chamar cleaner? Tava todo mundo limpando a própria casa. E aí eu conversando sempre, mas pedi emprego pra todo mundo, mas pedia, oi, tudo bem? Você tem emprego pra mim? Onde você trabalha? Tudo bem, meu nome é Fabiana. Não, Fabiana, primeiro você tem emprego lá, onde você tá? E a gente demorava bastante, assim, naquela época, pra uns 2, 3 meses, sabe? Pra começar a trabalhar. Pois eu não tinha esse tempo. E aí eu colava em todo mundo, gente. Não dava paz pra ninguém. Ninguém queria ver a Ju na rua. Atravessava. Via, lá vem ela, atravessa. Foi aqui, ó, nessa ponte. Exatamente nessa ponte. Eu me lembro como se fosse hoje. Olha, eu encontrei com um grupo de brasileiros e tinha uma moça, Elo, o nome dela. E aí ela começou a conversar, tava elegante, uma menina bonita, sabe? Aí você trabalha? Trabalho. Trabalha com o quê? Tem vaga? Trabalho com comércio exterior. Com comércio exterior? Eu sou de comércio exterior. Tem uma vaga pra mim lá, não? Aí ela olhou pra mim e ela, uma francesa tá indo embora. Você fala inglês? Eu falo, não. Mas eu tenho um currículo, entrega lá pra mim, por favor. Ela, tá bom, vou entregar. Ela entregou o currículo. Eu mandei pro e-mail dela, pelo computador da Gosha, porque eu não tinha um. Ela me mandou. E não é que me ligaram, a gente tinha um celular na época, que nem aquele que você compra um chiclete e ganha um anel.
Você comprava um chiclete e ganhava um celular. Era um pretinho que só fazia um... Não, mas nem pra me encostar nos números A marca era Vodafone, sabe? Tipo, a marca Vodafone. E aí, não era nem Nokia, era Vodafone. Não tinha nem Google Tradutor na época. Imagina, Tati. Gente, vocês têm muita cortesia. O mundo tá muito bom com vocês. Vocês têm Google Maps, vocês têm Translator. Hoje tem tudo. Gente, eu ia na raça pros lugares, não sei nem como eu chegava. Mas, ó, vou falar uma coisa pra você. A gente aprendia as coisas mais rápido. Porque não tinha... Só um detalhe aqui, Adene. Quando eu cheguei aqui pela Vital Intercâmbios, que a gente vai chegar lá, a pessoa ficou na acomodação da Vital Intercâmbios. Aí eu falei, eu vou no mercado, né? Vou no mercado, fui no mercado. Onde é o mercado? É ali. Aí eu falei, tá, fui no mercado. Como é que eu volto pra casa? As ruas são todas iguais, as casas Eu são não todas sabia iguais. voltar, eu não tinha o endereço. Eu tive que ligar na Vital. Alguém me dá meu endereço? Eu não sei onde eu tô. Não consigo voltar. Enfim, isso com a internet. Imagina se é uma pessoa que, tipo, Não existia. na hora que não tem internet. Então, continue. Tati, não Quero existia saber isso, não o tinha seu internet, perrengue. não tinha nada, não existia isso. A gente chegava nos lugares. A minha entrevista tinha que pegar o Luas, e ir lá não sei aonde, entendeu? E detalhe, eu fui pra essa entrevista com a roupa emprestada, porque eu também não tinha uma roupa boa. Gosta me emprestou roupa, computador, Gosta fez Ô, tudo. gosta. Casaco de Gosta, tudo. Meio bonitinha, sabe? E fui na entrevista. Cheguei na entrevista, não sei como. Não pergunta como, gente. Olha, e perguntava as coisas na rua pros irlandeses. E aí, left, right, go, left, entendeu? Alguma coisa? Não, aí tinha que ficar perguntando pra 10 pessoas. Porque você só pega 10% do que ele entende, do que ele explicou. Aí você vai montando. Aí você vai montando, quebra-cabeça, entendeu? E aí anda 100 metros, pergunta de novo. Anda 100 metros e pergunta de novo. É assim, entendeu? E pode ser a mesma coisa. E aí, cheguei na entrevista, tinha 2 irlandeses também pra mesma entrevista. Eu falei, vixe, Maria. Só que eu escrevi o que eu queria falar. Escrevi sobre mim, escrevi tudo, sabe? Aí eu entrei na sala, tinham 2 caras na entrevista, eu entrei na sala, o dono da empresa e mais um cara. E aí eu, hi, how are you? Peguei a folha do papel e comecei a ler. Hi, my name is Juliana. Nice to meet you. I'm from Brazil. I am 22 years old. I have experience. I have been working with logistics for years and years. Tô falando até inglês, gente. Peraí. Deixa eu muito nela, vai. E aí, expliquei um pouquinho sobre mim. E no final eu falei, do you like football? Do you know Pelé? O cara assim, ó. I love it. If she has the balls to read a piece of paper, she can do the job. Só por causa do Pelé. Por causa do Pelé, Não, se eu tenho a coragem, a cara de pau de ir lá e ler um papel na frente dele, eu posso fazer o job. E detalhe, eu seria uma mão de obra muito mais barata, né? Do que qualquer um irlandês. E aí tinha um brasileiro também, que era o gerente, ele tava puto, ele falou, não tô acreditando que você teve a coragem de vir aqui ler esse papel. Eu falei, ele gostou de mim? É o que importa. Ele gostou? Ele tá feliz? Eu assino aonde? Que o job foi meu. E eu comecei a trabalhar sem um centavo na conta, tá? Eu comecei a trabalhar na minha área de comércio exterior, exportando carros para a África. Com o quê? 3 meses de Irlanda? 28 dias, senhora. 28 eu comecei no dias. dia 29, assim, sabe? Porque eu sem inglês nenhum, o telefone tocava, o pessoal me xingava, fuck off, like, get the fuck out from there, sabe? Tipo, foi um tal de fuck off, eu nunca escutei tanto fuck off na minha vida. A documentação, né, o bill of loading, eu errava. E aí eu não podia mostrar que eu tava errando. Às vezes eu não tava de comer, minha filha. Eu não podia botar. Eu ficava enfiando tudo dentro das calças, assim. Eu chegava em casa, assim, ó, tirando um monte de papel de dentro de mim, assim, sabe? Os BL tudo carimbado errado. Eu ia pro banheiro, eu chorava. Falei, mãe, me cuida, mãe. Eu não posso perder esse emprego, mas também tô quase pra morrer aqui. Me ajuda. Nossa, que desespero. Outra coisa, Tati. Tudo no começo é difícil, tudo no começo é desafiador, os dias foram passando, eu fui tendo paciência comigo, fui rezando, tenho muita fé sempre em Deus, fui pedindo ajuda com educação, tentando errar o menos possível, sabe? E aí foi passando o tempo, trabalhei nessa empresa por 1 ano, tenho uma super carta de recomendação, deixei meu gerente louco várias vezes, ele mesmo falava, I need to deal with you, Juliana, here, and then when I get home I need to deal with my wife, my life is miserable. Dei um trabalhão pra ele, sabe? Mas, sabe, com jeitinho, com carisma, a gente vai conseguindo, vai conquistando as coisas no nosso espaço.
Juntei uma super grana nesse lugar, porque aqui na época podia estudar à noite. Então ele deixou eu trabalhar full time na época, falei. Ih, corta bem. E aí eu ganhei muito dinheiro, viajei muito, eu já ia de mala na sexta-feira. Então cheguei aqui com o mínimo do básico e de repente, assim, eu tava viajando a Europa inteira. Eu vivi em Cannes, eu vivi em Monte Carlo. Que é a melhor parte do Eu intercâmbio. vivi em Saint-Tropez, eu vivi em Paris, em Roma, em Milão, República Tcheca, eu viajei Barcelona, Madrid, eu viajava todo final de semana porque eu tinha tanto dinheiro, sabe? E era tudo à vista, não era nada parcelado. Aí eu comecei a juntar também um tanto, porque eu queria morar na Inglaterra. Meu sonho era morar na Inglaterra, lembra? Não tinha desistido disso. Não. E aí, como eu também tinha alcançado um inglês muito profissional, um inglês muito voltado ao Comex, né? Então, mesmo assim, depois de um ano aqui na Irlanda, e eu trabalhava muito, gente. Eu trabalhava muito. Saía de lá 8, 9 horas da noite, assim, pelo menos umas 3 vezes por semana, assim. Era tenso, era bastante trabalho. E aí eu, num bar, eu não conseguia falar muito sobre mim, mas eu sabia falar muito sobre importação e exportação, sabe? E aí eu falei, não, agora chegou a hora de eu ir pra Inglaterra, eu quero ir pra Inglaterra trabalhar num café e comprei meu curso, peguei a última leva em 2010 do visto de estudo com permissão de trabalho, foi a última leva. E eu também tinha um sonho que eu queria me transportar, igual eu fazia o shipping dos containers, eu queria atravessar o Atlântico num navio, sabe? E aí eu queria, então eu já mudei pra Inglaterra 7 meses antes de sair o navio da Itália, que parava em Santos. Ai. Então foi tudo muito programado. E aí na Inglaterra eu estudava. E aí, na Inglaterra, pra você ter noção, eu trabalhei pra Procter, eu trabalhei num café primeiro, e aí, gente, não sabia falar muito bem, sabe? No começo, eles faziam panelinha, não me chamavam, e isso acontece com todo mundo. Eu limpava mais do que todo mundo, eu trabalhava mais do que todo mundo, Sempre porque assim. a novata chegou, sem inglês, entendeu? E aí eu percebi que eu comecei a falar inglês quando eles começaram a me convidar pra participar Não, minha filha, a gente fez tanta festa naquele restaurante. Eu fiz um grupo maravilhoso na Inglaterra. Pra você ter noção, uma das garotas que trabalhava comigo nesse restaurante se chama The Natural Kitchen. Tem até um vídeo no YouTube da Atual Intercâmbios mostrando, revivendo, voltando nesse lugar. Legal. Ela veio no meu casamento, pra você ter noção. Ela é de Nepal. E aí, assim, foi um blast no meu inglês. Eu trabalhei 3 meses no restaurante, depois eu mudei pra Procter Gamble. Eu vendia escova de dente elétrica. Que aqui eles usam muito, né? Esse sorriso tinha que servir pra alguma coisa, né? Porque, de novo, lá da comunidade carente, nunca precisou nem usar aparelho nessa boca. Eu pedia que ele usar aparelho. Posso? Ele não precisa, menina. E aí, sorriso perfeito. Eu vendia, mas tinha um menino que não tinha dente da frente, ele também vendia escova de dente elétrica, tá? Juro por Deus, gente, no dia de treinamento eu vi ele, eu fiquei passada, ele não tinha. Para que eu tô imaginando. Ele não tinha o dente da frente, ele ia ficar vendendo escova de dente elétrica. Ai. E aí, depois disso, então, eu fiz o meu transatlântico, que eu queria voltar muito, fiz um grupo gigante. Gente, vocês precisam fazer essa viagem, eu não posso nem contar os detalhes dessa viagem. São 21 dias on board do navio, com muita comida, muita bebida, muita viagem, Olha, eu fui sozinha, porque eu sempre fui dessas, entendeu? Eu fiz um grupo gigantesco, foi maravilhoso. Desembarquei no Brasil, quando deu fevereiro, já desembarquei no Brasil já em dezembro. Quando deu metade, mais ou menos, de janeiro, eu fui embora de novo do Brasil e fui morar na Argentina, porque eu também agora queria aprender a falar espanhol. Tá vendo, né? E essa mulher não para, mas é assim, ela quer uma coisa, conseguiu, já não quero mais, né? Vamos mudar. Agora a gente precisa falar de empreendedorismo, Tati, porque já deu uns minutos aqui, entendeu? Gente, ela falou que 50 minutos eram muito. Era muito. Era muito. Agora vamos lá, Tati, vamos entrar no mundo do empreendedorismo, porque tudo isso me leva... Você foi na Argentina a trabalho também? Na Argentina... Pra fazer o espanhol? Na Argentina eu cheguei lá e eu fui trabalhar, trabalhei lá, fiz o meu primeiro trabalho, porque a gente pode trabalhar na Argentina, né, por causa do Mercosul, só que demorou muito pra sair minha documentação, então eu comecei a trabalhar primeiro num projeto numa Cuchambre. Eu desenvolvi um projeto pra esse senhor exportando os couros que ele fazia pra Rússia, na época. E depois disso eu trabalhei um pouquinho só na área de comércio exterior, deu uns 7 meses mais ou menos, e aí eu voltei pro Brasil. E aí é onde começa a história do empreendedorismo. Então vamos lá, gente. Pra quem não sabe, a Ju, ela tem uma agência de intercâmbios, que é a Vital. E agora ela vai contar por que você decidiu abrir essa agência de intercâmbios. Vamos lá. Volto da Argentina no ano de 2011 pro Brasil. E
E aí, né, com toda essa bagagem, acredite ou não, eu fui parar de novo na empresa que eu ganhava R$ 1.600 ganhando R$ 1.600. Mesma coisa. Juro por Jeová. Depois de o quê? Um ano? Não. Não, desde eu saí do Brasil em 2008, em 2011 eu retorno. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, vamos Não, vamos que tem, faz sentido isso aqui que eu tô falando pra vocês. Quando a gente volta do intercâmbio, tá? Não é que você volta a pica das galáxias, o dono do mundo, o dono da razão, a única bolacha do pacote, entendeu? Você volta, cara, você volta tão sem ele nem beira, da mesma maneira que você saiu. É um recomeçar de novo, você não sabe por onde você recomeça, a cultura te incomoda, seus amigos mudaram, tá todo mundo diferente. Você sentiu fora da casinha? Fora da casinha total, assim, eu não sabia por onde começar, eu não sabia como procurar emprego. Do mesmo jeito que vocês chegam aqui e não sabem como procurar emprego, eu não sabia como procurar emprego no Brasil, de novo, sabe? Passou tanto tempo que eu tava fora, e agora? E aí, claro, né, o meu ex-chefe muito inteligente, muito espertão, me viu de volta, falou, Juliana, volta aqui, né, vamos conversar. E eu, sem trabalho, falei, tá bom, vamos tentar aqui ver o que acontece. Eu da área comercial, ia assumir a área comercial dele, mas eu ia ter que começar uma área que não existia do zero. E aí, claro, gente, né, isso aqui também é muito importante vocês saberem. Muitas vezes você volta pro Brasil, aceita uma proposta que não é a proposta ideal, mas vai trabalhando, porque eu acredito também em energia, o mundo ele gira com energia, sabe? Ficar em casa escolhendo as coisas, falando não tá bom pra mim, eu não sou desse nível, não é o que eu quero. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Aceita e continua procurando. E vamos movimentar a energia, vamos tirar o pó, vamos abrir as janelas e vamos embora, entendeu? E vamos ser gratos pelo que a gente tem. Eu ia trabalhar, me dediquei, fiz um trabalho bom, assim, um trabalho super legal. Tava começando a rolar e eu falei, eu preciso começar a procurar outros trabalhos. Aí eu consegui um trabalho na minha área de Comex, que de 1.600 era pra ganhar R$ 3.000. Assim, ó, já melhorou. Aí então eu pedi demissão dele, que ele queria me cobrir os 3.000, me deixou lá ganhando pouco, mas quando eu falei que ia sair, queria me pagar, me cobrir a proposta. Então, 3.500 eu fico. Então, mas não dava nem se ele me pagasse 4 mais, entendeu? Porque eu precisava de áreas novos áreas. Ah, eu não queria mais. Exato. E aí, nisso, eu tava começando nessa empresa, que é uma empresa uma NVLCC, né, que é uma freight forward, e eu entrei no site de uma empresa, de uma multinacional, e escrevi pra eles, eu queria fazer suas cargas temporárias pras feiras, eventos do Brasil. O RH, depois de uns 2 dias, me ligou e falou assim, eu li aqui uma mensagem que você mandou, tão estranha, que eu tô só te ligando pra saber o que... Não entendi. É um emprego que você quer? Aí eu falei, acho, tá bom. Pode ser também um emprego. Você tem um emprego aí pra mim? No telefone. Ela, eu tenho uma vaga aqui, umas conversas nada a ver, Tati, uns negócios que acontecem na minha vida, sabe, nada a ver. Aí eu falei, E que deu certo, né? pode. Ela falou, você pode vir aqui amanhã pra fazer uma entrevista? Não sabia nem do que era, Tatiana, não tinha noção. Falei, tá bom, moça, eu vou. 2 horas? 2 horas. Eu fui andando, eu tava meio sem grana, eu lembro que eu subi a rua... a Rua Augusta, sabe? A pé, de lá da Faria Lima até lá na Paulista, que a empresa era na Bela Sintra. Nunca aquelas ruas, acho que tava 40 graus, meu sapato ficava escapando assim, sabe? Quando o sapato de salto alto vem escapando. Olha, todo molhado, recomeçar, gente, recomeçar não é fácil não. Cheguei lá toda suada na entrevista e a mulher começou a me entrevistar em inglês do portão. Eu falei, gente, tá bom. O que tá acontecendo, vamos falar. Falei. Ela... Não tô entendendo nada. No final das contas, ela falou, vou chamar a diretora da área pra conversar com você. Eu falei, chama, Liliane chegou. Eu nem sabia que área que era ela que tá falando. Que área, gente? Eu só pedi pra fazer uma carga temporária pra empresa. Só isso, entendeu? Para de rir, Tatiana. Eu só pedi pra fazer uma carga temporária. E de repente eu tava conversando com a diretora da área. Mas que área? Então, minha área, que a gente até então eu não sabia que área que tava tudo acontecendo. A diretora sentou, Liliane, me ensinou muito essa mulher. Uma mulher muito... Liliane, você sabia disso, Liliane? Liliane, eu não sabia pra que eu tava sendo entrevistada. Eu não queria te contar, não. Sentei na mesa e a Liliane sentou depois que a menina entrevistou. Aí já era em português com Liliane. Liliane fez umas perguntas. Tá bom, acabou aí. Aí a Liliane finalmente falou, olha, a gente tem uma vaga para coordenar a feira do papel e celulose, né, aqui em São Paulo e tudo mais. E aí, muito obrigada por ter vindo, a vaga é para essa feira, obrigada, tchau. Tá bom, obrigada, tchau. Aí a moça voltou e falou, obrigada por ter vindo, vou entrar em contato com você logo mais. Beleza.
Aí passaram-se os dias, eu continuei trabalhando na empresa do italiano. Como que era o nome dele mesmo? Michele. O Michele, o italiano, né? Juliana, como estão as coisas, Juliana? Com um português, meio espanhol, meio italiano. Tá tudo bem, Michele, vamos trabalhar. Vamos. Aí, sexta-feira, 4 horas da tarde, eu tava trabalhando com o Michele, tinha 15 dias, assim, sabe? Nossa. E eu observei que eu tava buscando business, porque foi esse business que eu tava buscando na internet que me trouxe essa entrevista. E aí, Tati, o RH me ligou e falou assim, essa moça do RH, Juliana, queria te pedir desculpa, né, porque aquela vaga que nós te oferecemos, ela não existe mais. Aí eu falei, tá bom, não tem problema não. Tô aqui com o Micael. Não, tá eu e o Michele aqui. Ela falou assim, mas olha, eu tenho uma outra vaga pra você ser coordenadora da maior feira do plástico da América Latina. Uau, quem é a celulose? Deixa eu... Com um salário fixo de 6 mil reais. Não. Isso. Só que eu preciso da resposta agora. Tô indo. Tá bom, segunda-feira eu estou aí. Michele! Mudando de área completamente de comércio exterior, que eu tanto lutei pra ser boa, sabe? Conseguir conquistar. Tá bom, segunda-feira, que hora? 7h30? Vou vender plástico. Não, com a minha carteira de trabalho embaixo do braço. Michele, devolve minha carteira agora. Se eu tenho certeza que você não assinou ainda, que você é italiano, devolve minha carteira. O Michele, Juliana, eu pago 6 mil pra você. Eu falei, eu não quero, Michele. Eu vou lá, Michele. Eu vou pra lá. Só que detalhe, eles não me contaram que eu ganhava 6 mil fixos na carteira, mais milhões de benefícios, mais comissão. Então eu ganhava 18, 19, 22, onde é essa empresa? 25. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Eu ia mandar um e-mail, vai aqui também, né? Deve uma vaga. Ganhei, Tatiane, tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, after tax, batia 22 conto na minha... E detalhe, muquirana, porque os intercâmbios que eu fiz me fizeram pagar tudo à vista. Eu passei tanto perrengue que era tudo assim, sabe? Minuciosamente contado. Eu não tinha carro, eu aluguei um quarto pra morar num apartamento perto do trabalho, que era já pra ir andando, sabe? E aí eu comecei a juntar dinheiro. Quando eu comecei a ver, minha conta tava gigantesca. Fala, agora eu vou lá comprar minha bolsa. Não, minha filha, que bolsa? Eu queria um apartamento na Paulista, que de lá da favela, da comunidade, meu sonho era ter um apartamento que meu pai falou pra mim um dia que eu não tinha nada, que eu só queria ficar viajando, que a vida era só viajar, que eu ia ficar sem nada mesmo, que meu fim, que ele ia morrer e veio sem nada. Eu falei, peraí, que você tá falando que eu não vou ter nada? Peraí, então. Falei, vou comprar meu apartamento. E eu comecei a ajudar os colegas de trabalho, porque eles ficaram foi super difícil conseguir os meus primeiros amigos nessa empresa, porque eles estavam lá, a empresa existia há 30 anos, sei lá, tinha gente que tava lá 10, 12, 15 anos, 20 anos, e aí chega a bonita aqui pra pegar essa vaga que tava todo mundo de olho, entendeu? Mas eu só consegui a vaga por causa do inglês. Só por causa do inglês. E aí, eles não achavam alguém que falasse inglês, né? E aí... Eles, depois de muito tempo que eu fiz os amigos e tudo mais, eles vieram me questionar, Juliana, como é que foi sua entrevista? Eu falei, gente, não pergunta isso não, que eu não sei nem explicar como é que foi a minha entrevista. Foi meio confusa. Foi meio confusa. Mas eu consegui essa vaga, né, essa vaga que era pra ser de vocês por causa do inglês. Vocês não falam inglês? Não. Vamos agilizar esse seu inglês, vamos arrumar um curso pra você lá na Inglaterra, vamos arrumar um curso pra você lá na Irlanda. E aí eu comecei a desenhar uns cursos pra eles fazerem as viagens. Olha de onde saiu. De graça, feliz da vida pra ajudar. Um dia, eu tava lá na empresa, eu trabalhei lá quase 2 anos. Voltou, jogou um imã de geladeira na minha mesa e falou assim, tá deixando de ganhar dinheiro, otária. Aconteceu exatamente tudo que você mandou eu fazer, a viagem foi exatamente, eu sabia tudo que ia acontecer, exatamente que você me explicou tudo e foi tudo igualzinho. Aí ele saiu andando e eu já vi, sabe? Eu falei, é isso que eu gosto de fazer. Tem propósito, muda a vida, sabe? Eu não sei, até a minha... Ela mudou a minha. Não, até a feira que eu vendia, que eu tava trabalhando, que eu coordenava do papel, gente, era um trabalho que tinha propósito, que mudava vidas, que empregava muita gente. Eu ficava super feliz andando no pavilhão, lotado, as modelos trabalhando, os meus clientes vendendo marcas, vendendo as máquinas de milhões, todo mundo feliz, sabe? Emprego e gerando economia, sabe? E eu gosto disso. Eu adoro isso, eu quero ver as pessoas evoluindo. Sabe? Da mesma maneira que eu consegui evoluir. E aí, Tati, foi aí que começou a Vital Intercâmbios. E por que se chama Vital? Minha mãe se chamava Rosângela Vital. Se chama Rosângela Vital. E aí ela não deixou nada além. Eu falo isso porque... Por que eu trabalho com propósito? Se eu não trabalhasse com intercâmbio, eu ia trabalhar com seguro de vida. Por quê? Porque quando minha mãe faleceu, ela deixou 2 tomates e um pepino na geladeira e a conta de luz sem pagar.
com umas crianças em casa, sabe? Sem programação, sem conhecimento, sem nada, sabe? Então hoje, pra mim, tá? Você tem seguro de vida, Tiana? Você tem que ter um seguro de vida. Você tem seguro de vida, meu amor? Você tem que ter seguro de vida. Eu tenho 4. Ela vai abrir agora a Vital Seguros. Vital Seguros. Por quê? Porque, de novo, é um produto que tem propósito. Nós não podemos morrer e deixar as pessoas que nós amamos sem nada, sem amparo, porque ela já tá ferrada emocionalmente. Ferrada, sua esposa, seu esposo, sabe? Suas crianças, sua irmã, eles já ficam abalados, já tem o funeral pra pagar. Entendeu? E aí não tem um Tu morre, deixa despesa. Deixa despesa, entendeu? Então, que deixa as pessoas pelo menos amparadas. E então, são 2 produtos que eu tenho muito propósito pra mim. O intercâmbio, porque ele mudou a minha vida. E nesses 10 anos de Vital Intercâmbios, ele mudou a vida de mais de 10 mil pessoas. Eu recebo áudios de pessoas falando, Ju, casei no exterior. Ju, comprei casa, comprei apartamento. Ju, tô dirigindo um Tesla. É nesse nível, sabe? Pessoas que também eram muito simples e conseguiram e conquistaram muitas coisas. Você, por exemplo, que virou empreendedora, sabe? São tantas histórias, então é por isso que eu me tornei a Juliana Vital, que virou empreendedora, que criou do zero da sala da minha casa Vital Intercâmbios e não tinha internet na época, não tinha podcast, não tinha YouTube, não tinha nada. Eu fiz na raça. Essa história dos vídeos, isso veio depois. Eu não comecei a contar a história do meu intercâmbio feliz, olha só como que é bem. Acho que tem uma oportunidade de negócio aqui, entendeu? Acho que eu vou usar meus vídeos pra ganhar dinheiro. Eu comecei ao contrário. Porque não tinha, né? Não tinha. E realmente, além de não ter, tinha Facebook, mas eu não fazia também. Por quê? Porque eu sou aquela vendedora ainda antiga também, que pega o telefone, ligava pra... Sabe, quando eu ainda conseguia fazer meus atendimentos, na época eu ligava um por um, depois aí uma galera começou a trabalhar comigo, começaram a trabalhar dentro da sala da minha casa. E detalhe, quando eu saí do Brasil, eu já sabia que eu não queria ficar nessa empresa por muito tempo, porque eu não tava mais... A vibe do Brasil não era mais a minha vibe. Eu já sabia que eu queria morar no exterior de novo. Eu queria casar com um estrangeiro, bem gato. Esses eram os meus objetivos, sabe? E eu queria abrir minha empresa internacionalmente, e eu queria casar com um irlandês, porque eu gostava da vibe. E assim foi. Cheguei na Irlanda. Tudo como você queria, né? Abri a Vital. Sou casada, vai fazer 10 anos agora. São 7 anos de casado, 8 anos de casado, 10 anos que a gente se conhece. Tudo aconteceu exatamente no mesmo mês ali, sabe? Eu conheci ele antes de chegar na Irlanda, porque eu me cadastrei num site de relacionamento, meu amor. Eu falei, eu vou viajar daqui 3 meses, já vou agilizar meu lado aqui. Que quando eu chegar lá, o negócio já vai estar tudo no esquema, entendeu? Tudo organizado. E assim foi, né? Eu cheguei na quinta, na sexta foi nosso first date. No sábado a gente já buscou as minhas coisas, já fui morar e estamos juntos até hoje. Entendeu? Tá vendo, gente? Depois você não fala que não conseguiu porque não deu, né? Eu acho que assim, quando a gente quer alguma coisa, eu acredito que a energia ela funciona a nosso favor, sabe? Você queria fazer tantas coisas, sabe? E você focou nisso e você começou a viver isso. Não que a gente deixe de viver o agora, tá? A gente não pode deixar de viver o agora e o hoje. Eu não deixo, por exemplo. Às vezes eu preciso, sim, de alguns planejamentos pro futuro, porque senão também não consigo viver o hoje sem saber o que vai acontecer, o que eu quero, o que eu espero. Eu tenho meu wishboard e eu coloco meu planejamento pros próximos 5 anos. Entendeu? Porque eu preciso visualizar, eu preciso ter metas, eu preciso disso pra conseguir continuar vivendo, pra ter gás, sabe? Pra ter energia. Então, eu acredito nisso, eu acredito em energia. Quando a gente coloca nossas energias em alguma coisa e a gente, né, é do bem, não atrapalha as pessoas, não fica cuidando da vida dos outros, fica cuidando do nosso business, entendeu? Foca em você que dá certo. Foca em você e colabora com a vida das pessoas. Se não for pra colaborar, é melhor nem abrir a boca, sabe? Fica quieto, fica quieta. Mas se você faz o bem, eu acredito... Tá colaborando. Ela não consegue falar comigo sem ficar rindo, gente. Corta. Corta não, deixa. Essa aqui é quem sabe faz a ver, Fátima Bernardes. Não, mas é verdade, É né? verdade. Se não tem o que falar, fica quieto. Já tá colaborando com a tua vida e com a vida dos outros. Exatamente, eu tenho um livro que se chama O Poder do Silêncio, né? E realmente, mas isso também vem com a maturidade, né, Tati? Isso também vem com... Eu já tenho 37 anos de idade. Hoje eu sou mãe de dois mini irlandeses. São meus Irish Twins. E, assim, tudo vem com a maturidade. Tudo vem no tempo certo também. E eu vou falar uma coisa pra vocês. O intercâmbio, ele traz muita autoestima. E eu acho que é isso que eu gosto de trabalhar mais ainda na vida de vocês. Um exemplo. Quando eu fui fazer...
Eu já fiz entrevistas, por exemplo, antes dessa entrevista, tá? Eu quase passei no processo de trainee da Maersk. Eu passei por todas as etapas, praticamente, mas aí tinha um cara lá que ele sabia mais de matemática, no final das contas. Mas em questão de psicológico, por exemplo, de maneira de comportamento, a mesa era gigante, com muitos candidatos, todo mundo tinha feito PUC, todo mundo tinha feito Mackenzie, todo mundo tinha feito as melhores faculdades. E lá vem a Juliana fazendo logística de 2 anos na Unibanco, que já tinha fechado. Tem que falar que a Unibanco fechou. A Unibanco fechou, ela é Anguera hoje em dia. Tati, eu já tinha fechado na época. E eu passei a rasteira, sabe? Na galera toda. Na Unibanco fechou. Unibanco. Ela mesma fala, faculdade, fala, já fechou. Já fechou. E Tati, e eu passava nas entrevistas, nas dinâmicas, e eu saía na frente até de quem tinha feito esse tipo de faculdade. Por quê? Porque autoestima é você conseguir falar sobre você, sobre as suas experiências, o intercâmbio ele é muito rico, a gente vive muita coisa boa, então você tem muito conteúdo. Um exemplo, quando eu trabalhava na empresa, na multinacional dos eventos, os meus clientes eram dono da Carnevale, os melhores... Os caras mais ricos do Brasil, assim. Os caras da ABMAC, sabe? Da Associação de Máquinas do Brasil. Os caras trilhardários. E quem que era a Juliana na fila do pão que eu ia lá conversar com um cara desse? E eu tinha conteúdo. Porque o cara me falava, como é que você tá? Nossa, antes da feira eu tirei umas férias. Você foi pra onde? Pra Paris? Paris. E aí, tava lá. Não, e aí você foi aonde? Me conta. Comeu um tal lugar? Aí, aquele croissant fresquinho, aquilo lá e coisa, sabe? E aí você foi pra Roma, não sei o quê. Então, sabe, eu gosto de Fórmula 1, eu gosto de futebol, entendeu? Então você acaba, né... Eu gosto de golfe hoje em dia, por exemplo, então eu assisto vai humanizando a conversa, um negócio, né, que você tá tratando. E vai tendo conteúdo, porque a Juliana, de Embu das Artes, não ia ter como ter conteúdo depois que eu saí e vi tudo isso que eu vi, entendeu? Então acho que essa é uma das maiores coisas, assim, que eu mais gosto de ver no meu intercambista, é ver a galera conquistando a autoestima, assim, sabe? É maravilhoso. E hoje a Vital, ela, não sei, abrange, né? Qual países que dá pra fazer intercâmbio pela Vital? Todos os países da língua inglesa, praticamente. Todos os países da língua inglesa e praticamente todas essas escolas, gente, eu posso falar pra vocês que 90%, só se é alguma escola nova, eu visitei todas, então eu conheci o mundo inteiro nesses 10 anos. Eu fui pra Ásia, eu fui pra Oceania, eu conheço todas as escolas da Austrália, da Nova Zelândia, já viajei para os Estados Unidos umas 15 vezes também. Então, assim, hoje eu posso falar pra vocês que eu realmente não quero mais viajar. Eu já bati. Já cansou. Eu consegui zerar um passaporte com validade de 10 anos em 11 meses. Um passaporte brasileiro. É isso. Eu me lembro do dia que eu cheguei aqui na imigração de Dublin com meu passaporte, o cara passava a folha, aí ele ficava assim, ó. Não tinha onde carimbar. Aí ele olhava pra mim, era um senhor, sabe? Daí ele olhava, aí ele virou o computador, this is your address? Yeah, this is my address. Aí ele virava de novo, ele... You are living the dream. Tipo, you are traveling like a modern woman. Oh my God, I'm stuck in here. Eu comecei a rir, sabe? Eu saí rindo ali. Come on, girl. Tipo, sabe aqueles irlandês bem irlandês mesmo, sabe? Tipo, acho que ele nunca viajou. Acho que eu nunca viajei. Eu zerei um passaporte de 10 anos em meta de menos vida. de um ano. Que Eu delícia. consegui. Então, assim, essa é a minha, sabe? É possível. Imagina, a menininha lá da periferia hoje tá, né, aqui, vivendo de uma maneira... Da maneira que eu queria, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Eu vivo da maneira que eu queria, que eu sempre almejei. Eu não tenho ansiedades hoje em dia, eu tenho bastante paz, sabe? Eu tô exatamente onde eu gostaria de estar, com quem eu gostaria de estar, com a minha família, e eu tô tranquila, sabe? Eu não tenho ansiedade, eu não tô morrendo de medo, eu não tô em busca de um monte de coisa. Não, eu tô em paz. E acho que é isso uma das coisas mais... Já batalhou pra isso, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais gostosas na vida, sabe? Você chegar... perto dos seus 40 anos, por exemplo, ou seus 50, ou seus 60, cada um tem seu período também, cada um tem sua época, e falar, nossa, eu tô em paz, sabe? Eu acho que esse é o segredo, o grande segredo da vida, assim. E falta algum sonho ainda? Vários. Opa! Eu tenho um wishboard pros próximos 5 anos. Tem ela acabou de falar sonhos, que ainda gente. tem coisa marcada lá. Eu não paro nunca e não vou parar jamais, só vou parar quando eu morrer.
E olha lá que eu vou deixar o legado pra galera terminar meu wishboard. Coloca o Vital Seguros aí agora. O Vital Seguros. De novo, eu trabalho com o que tem propósito. E tem propósito, seguros. Ju, pra finalizar, muito obrigada. Falei demais, falei. Não, foi mal. Ela falou que era pouco tempo, que era muito tempo. Eu falei, a Juliana Vital eu conheço, gente. Eu conheço a pessoa. Eu vim pra cá, gente, eu vi todos os vídeos da Ju Vital. Todos que possa se imaginar. Vejo que vi umas 2, 3 vezes cada um pra garantir e ainda fiz coisa errada, né? Você não sabe a dificuldade que é pra mim gravar um vídeo de 10 minutos. É muito. Eu tenho que escrever e ficar... Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, beijo. Porque é muito difícil pra mim. É porque é muita coisa, sabe? Pra falar. E antes de finalizar, de ajudar a mensagem pra finalizar aqui, eu nem falei, tá vendo? Fiquei tão emocionada de trazer você que eu não falei. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho, já dá aquele like, compartilha. Porque esse assunto de hoje é pra qualquer um. Quem quer fazer intercâmbio, quem não quer. É a pessoa que tem objetivo na vida, tem que assistir. Né, Ju? Porque, tipo assim... basta você ter coragem pra batalhar. Então, deixa uma mensagem agora pras pessoas que estão assistindo, que às vezes tá nessa dificuldade, né? Às vezes não só de sair do Brasil, mas às vezes de mudar de emprego, qualquer mudança que possa fazer na vida. Então, tá com medo de dar esse passo. Eu acho que o medo, ele é importante, né? Mas o medo, ele não pode te frear, te bloquear de fazer as coisas, mesmo porque a gente só tem essa vida, a gente não tem outra. É só agora, guys. Não tem outra oportunidade, sabe? Ou é nessa, ou vai ficar aí, ó. Sabe? Do jeito que você tá agora, não né? vai ter na sua história, não vai ter no seu livro, não vai ter na sua história da sua vida. Então, o medo é legal, tá? Eu tenho medo também. O medo, ele faz parte de mim. O medo ele me faz ter consciência, às vezes, de dar o passo um pouquinho, né, mais certo, mais certeiro. Não que eu não erre, eu erro, sou ser humano e tudo mais. Mas eu acho que a gente precisa ousar um pouco mais, sabe? E quando a gente dá o primeiro passo, você descobre que você perdeu muito tempo, sabe? Antes de dar esse passo. E que você é capaz de ir muito longe. Nós somos muito capazes. E principalmente nós brasileiros, assim, a gente tem um jeito, assim, sabe? Super legal. Uma força, uma né? força que é... Porque a coisa não é fácil pra nós, não. A gente rala. A gente rala mesmo. Mas tenha medo, mas não deixe que esse medo te bloqueie, sabe? E se você tem vontade de fazer, né, de estudar fora, de fazer um intercâmbio, tenha consciência que tudo depende de você, dos seus esforços, né? Se você ficar vivendo a vida do Brasil, se você ficar, né, murmurando porque tá trabalhando com alguma coisa hoje que no Brasil tava fazendo outra, aí a energia não vai rolar, sabe, gente? Então, se entrega com amor pro que você está fazendo agora, nesse momento. E, de novo, não deixe o medo te bloquear, porque a vida passa muito rápido. Passa. É isso, gente. Um beijo, espero que tenha gostado e até o próximo. Viajar é vital. Viajar é vital. Eu vou colocar aqui Eu tenho a tatuagem, ó. A gente vai colocar... meu corpo, ó. Viajar é vital. Eu tenho da Borisol, ó. Tem também? Olha as empreendedoras loucas que vão lá e tatuam o corpo. Gente, viajar é vital. A gente vai colocar aqui embaixo o Instagram, o O site. link da intercâmbios, do orçamento, aí, pode quem pedir quiser, orçamento. Só manda lá e fala que foi pela Borisol, né? Arrasou. Ajuda aí. Um beijo. Tchau, gente.